Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Você Sabia? E no vídeo de hoje nos vamos ver as 5 coisas que você precisa saber sobre meios de transporte. Mas antes eu tenho que pedir o seu like e se inscreve no nosso canal, porque nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube e ative o sininho para ser avisado quando saírem vídeos novos. E agora vamos deixar de papo e vamos para o vídeo de hoje que tá muito bom. O transporte parece bastante mundano hoje em dia. Pessoas e mercadorias podem viajar ou ser transportadas por aviões e trens, caminhões e carros, navios e muito mais. Esses meios de transporte vêm em todos os modelos, tamanhos e opções. E de alguma forma, se não é um OVNI, simplesmente não parece tão emocionante, certo? No entanto, tornar o setor de transporte é um pouco mais interessante, e você normalmente não associaria ao seu meio de transporte favorito. Número 5. Você não pode tecnicamente morrer em um avião. Claro, pessoas morrem durante os voos, mas não podem ser declaradas mortas de até o avião pousar. Os comissários de bordo e os pilotos não têm autoridade para fazer isso. Em vez disso, o pessoal a bordo é simplesmente aconselhado a deslocar o passageiro falecido para um assento com o menor número de passageiros vivos perto dele. Se o voo estiver cheio, o corpo é deixado em seu assento original e coberto com um lençol ou cobertor. Assim que o pouso for concluído, os profissionais médicos estarão de prontidão para anunciar a hora da morte e assumir o transporte do corpo. Com que frequência as pessoas realmente morrem durante o voo? Felizmente, nem sempre. Mas estima-se que cerca de 50 mil corpos voam ao lado de passageiros todos os anos, já que milhares de pessoas morrem longe de casa. O aeroporto de Schiphol em Amsterdã tem até seu próprio necrotério por questões práticas e processa cerca de 2.000 corpos por ano. Número 4. Os navios de cruzeiro podem ser um pesadelo. A menção a navios de cruzeiro evoca imagens de mares azuis, pessoas relaxando ao lado de piscinas em enormes decks e buffets intermináveis. Infelizmente, os navios de cruzeiro também têm um lado negro, que inclui pessoas desaparecendo sem deixar rastros, necrotérios a bordo, assassinatos e suicídios. Embora as chances de um navio de cruzeiro moderno afundar sejam raras, houve incidentes, como o naufrágio do Costa Concórdia em 2012, que se tornou um dos 16 desastres de navios de cruzeiro entre 1980 e 2012. É muito mais provável que um navio de cruzeiro encalhe do que afunde. 98 encalharam entre 1972 e 2011. Em março de 2019, o navio de cruzeiro Viking Sky navegou em mau tempo, incluindo águas agitadas e ventos fortes na Noruega. Isso causou problemas no motor e o navio encalhou na costa. Havia mais de 1.300 passageiros a bordo, dos quais quase 500 tiveram que ser resgatados e 28 levados ao hospital. Se isso não bastasse para fazer você pensar 2 vezes antes de passar férias em um cruzeiro, sabe-se que ataques de piratas também acontecem. Em 2005, o navio de cruzeiro Spirit escapou por pouco de um ataque de piratas somalis. Em 2017, os passageiros a bordo do Sea Princess tiveram que passar por um blackout, anoitecer até o amanhecer durante seu cruzeiro de 10 dias saindo de Sydney, para garantir a segurança contra ataques de piratas. Número 3. Não interrompa o tráfego de trem. Há uma razão pela qual os trens frequentemente aparecem em filmes de terror e suspense e aparecem em muitas lendas urbanas.
Há algo inerentemente estranho em um trem viajando ao longo de uma trilha deserta, talvez através de lascas de névoa através das quais sua luz solitária brilha fracamente, e alguns rostos olhando fixamente para o vazio de uma fileira de janelas minúsculas. Depois que Abraham Lincoln foi assassinado, um trem funerário transportou seu corpo para Illinois. Isso se tornou notícia de primeira página como esperado, especialmente porque o vagão de trem Pullman foi usado como parte do cortejo. Um carro Pullman também foi emprestado a Mary Todd Lincoln. Isso levou a uma ampla divulgação das viagens de trem. Houve vários incidentes em que pessoas se deitaram nos trilhos do trem para cometer suicídio ou foram atiradas de vagões em movimento na tentativa de matá-las. No Japão, enquanto os familiares tiveram que aceitar o suicídio de um ente querido que pulou na frente de um trem em movimento, eles também receberam uma grande multa da companhia ferroviária envolvida no incidente. Durante o início dos anos 2000, das 13 companhias ferroviárias da região de Tóquio, a maioria seguiu a política de cobrar da família de uma vítima suicida por interromper o tráfego de trem. Número 2. Bananas sobre barcos. As superstições em torno da vela e do mar não foram deixadas para trás no século XVIII. Até hoje, alguns marinheiros e proprietários de barcos acreditam que um barco ou navio ganha vida própria depois de ser nomeado e batizado. E há certas coisas que você simplesmente não deve fazer antes ou depois do embarque. Até carregar bananas a bordo de um barco aparentemente trará azar. Isso parece resultar da época dos navios negreiros que armazenavam bananas de maneira incorreta. Depois de apodrecer no porão, eles começaram a produzir metano, fazendo com que os marinheiros sufocassem. Além do mais, as bananeiras são habitadas por aranhas venenosas, o que ainda é um problema nos tempos modernos. Existem centros de processamento especializados dedicados a lidar com essas aranhas, uma vez que as bananas são descarregadas em seus vários destinos. Número 1. Primeiros passageiros de balão de ar quente. Passeios de balão de ar quente não são para todos, especialmente aqueles que têm medo de altura. Quando o primeiro balão de ar quente estava pronto para voar em 1783, carregava um galo, um pato e uma ovelha. O balão viajou por 2 milhas enquanto estava amarrado e foi trazido de volta em segurança ao solo com os animais ilesos. O primeiro piloto humano de um balão de ar quente quase seria um criminoso condenado, conforme decidido por Luís XVI, mas o rei mudou de ideia após uma conversa severa. Em vez disso, um cientista e um aristocrata assumiram o risco e, em 21 de novembro de 1783, Jean-François Pilatre de Rosière e François Laurent d'Arlandis voaram por 20 minutos e foram anotados nos anais históricos como as primeiras pessoas a experimentar o voo sustentado. Na década de 1970, foi apresentada a teoria de que as antigas linhas de Nazca foram criadas com o propósito de serem visualizadas de um balão de ar quente, o que significaria que o povo Nazca havia levantado voo. A teoria foi amplamente desacreditada, mas alguns ainda acreditam que os balões de ar quente podem conter algumas pistas para resolver o mistério das linhas. Se você chegou até aqui, muito obrigado, e se ainda não deixou seu like, aproveita o momento e se inscreve no nosso canal. E por hoje é só e até mais, valeu!